Bom dia a todos. Então, nós vamos hoje trabalhar sobre o sistema operacional. Além do sistema operacional, estaremos vendo área de trabalho, vendo alguns conceitos e, posteriormente, estaremos vendo os editores de texto. Então, a princípio, como revisão, a área de trabalho, também chamada de desktop, é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon tanto no Windows como no Linux. Fazer logon é você entrar com seu usuário e sua senha. Então, a área de trabalho é a principal tela que é exibida quando você liga o computador. É o lugar que exibe tudo o que é aberto. Programas, pastas, arquivos, e que também organiza suas atividades. Então, a área de trabalho é onde você vai encontrar os programas instalados, onde você vai ter pastas e onde você vai ter arquivos. Então, a área de trabalho. Se nós formos olhar no computador, a primeira tela que você tem quando liga o computador, essa primeira tela é chamada de desktop. Então, desktop é essa primeira tela quando você liga o computador. Então, essa é a tela de um sistema operacional Linux, o Windows. Então, essa primeira tela que aparece quando você liga o computador, essa primeira tela que aparece quando você liga o computador e carrega o sistema, ela é chamada de desktop. Então, desktop é a primeira tela que aparece quando você liga o computador. Então, ligou o computador, apareceu essa primeira tela, é chamada de desktop. O computador, quando você ligar, ele vai pedir um usuário e senha, e esse usuário e senha é o que ele está chamando de logon. Então, liguei o computador, ele vai aparecer o usuário, que nesse caso aqui está o Neymar, e vai pedir uma senha. A senha é aquela que a pessoa colocou quando estava instalando o sistema. Então, esse processo de entrar com o usuário e uma senha é o que o slide está chamando de logon. Então, fez o logon, a primeira tela que aparece é o que a gente chama de área de trabalho. Então, a área de trabalho é essa primeira tela que aparece quando você liga a máquina. Tanto no Linux como no Windows. Liguei meu computador, aparece essa primeira tela, ela é chamada de desktop. No desktop é onde estão organizados os arquivos, pastas, documentos, os programas, os apps. Na área de trabalho, nós vamos encontrar ícones. O que são ícones? Figura representativa de software. Então, as figuras que representam os softwares, as figuras que representam os programas. Então, software são programas, programas são softwares. Pastas é um ambiente onde você guarda os seus programas, os seus softwares, os seus arquivos. E arquivos são os documentos. Pode ser documentos seus ou pode ser o que a gente chama de arquivos de programas. Temos ainda atalhos. Atalhos é um caminho mais próximo para você abrir um documento. Você guarda o arquivo em um lugar seguro e você cria atalho para abrir ele de forma mais rápida. Então, o que seria atalho? Caminho mais perto para se chegar em um software. Também é o caminho mais próximo para chegar aos programas e são os caminhos mais próximos para chegar a as pastas e arquivos. Então, o atalho é o caminho mais perto para você chegar a todos esses documentos, aparatos que existem no computador. Então, você pode criar atalho para os programas, os softwares, os programas, as pastas e arquivos. Gutenberg, o que seria arquivo? Então, arquivo pode ser um documento que vocês criaram, pode ser uma imagem que vocês tiraram, uma foto e passaram para o computador, pode ser um vídeo que vocês baixaram, que vocês gravaram, pode ser uma música, pode ser parte de um programa, de um software. Então, arquivos pode ser tudo isso. E o que são softwares? Softwares são os programas de computador.
são os aplicativos. E ainda temos as pastas. O que são pastas? São lugares dentro do computador, do notebook, do celular, do smartphone, onde se pode guardar os programas, onde se pode guardar arquivos, onde se pode guardar pastas também, documentos, fotos, dentre outros. Então, as pastas são os lugares onde vocês podem guardar as coisas dentro do computador para poder deixar de forma organizada. Olhando para essa tela, nós vamos encontrar o que eu disse, ícones. Ícones são imagens ou desenhos representativos de um objeto. No computador, nós temos o ícone da lixeira. E o ícone da lixeira, o desenho representativo é uma lixeira com o símbolo de lixo. E as pastas no computador, elas são representadas por um desenho igual uma pasta escolar. E o que significa que esse desenho representa uma pasta. E a pasta é onde nós vamos guardar pastas, onde vamos guardar programas, onde iremos guardar os documentos. Então, nessa área de trabalho, nós temos pastas com o símbolozinho da pasta. Então, ícone, a representação, temos o ícone meu computador e o ícone lixeira. Então, o que são ícones? São desenhos representativos. Temos documentos. Os documentos, eles vão ter o ícone representativo daquele programa que foi criado. Por exemplo, esse arquivo está com um W, tem uma folha indicando que é um documento de texto e tem um W indicando que ele é um documento do Microsoft Word, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos documentos, por exemplo, documentos em PDF, uma folhazinha com o símbolo do software que lê esse arquivo, que no caso é o Adobe Read. Então, temos um documento que pode ser lido com um software chamado Adobe Read. Nós ainda poderemos encontrar outras pastas. Então, as pastas são lugares que tem no computador onde você pode guardar os seus arquivos. Como, por exemplo, gestão de tempo. Se nós abrirmos, iremos ver que essa pasta vai conter vários arquivos essenciais. Então, para que se cria pasta no computador? Para você poder estar guardando seus arquivos, documentos, músicas, fotos dentro delas. Então, nós temos, na área de trabalho, nesse caso, temos ícones, temos arquivos e temos pastas. Além de arquivos, ícones e pastas, nós temos os atalhos. Os atalhos, eles são representativos com o ícone, com o desenho do software específico e vai ter uma setinha indicativa que esse ícone é um atalho. Então, o que é um atalho? O atalho é um caminho mais perto para você se chegar a um determinado documento. Então, se eu tenho um documento em um lugar de difícil acesso, você pode criar um atalho na área de trabalho e esse atalho, quando você clicar nele, ele vai abrir aquilo que você está apontando. Então, o atalho ele aponta para o lugar mais próximo. Ele pode apontar para um programa, pode apontar para um arquivo ou documento. Então, por exemplo, eu quero criar um atalho onde estão todos os arquivos da disciplina Informática Básica. Então, eu vou lá onde encontra-se a disciplina de Informática Básica e vou criar um atalho para ela. Então, vou só navegar aqui até chegar onde estão as pastas que eu quero. E vou criar um atalho da Informática Básica lá na área de trabalho. Então, para mim abrir essa pasta, eu tive que percorrer um caminho enorme. Tive que abrir um disco chamado de D.
tive que abrir uma pasta dentro de D chamada de documentos. Dentro da pasta de documentos tem uma pasta Antônia Nedina. Dentro da pasta Antônia Nedina tem outra pasta, primeiro semestre redes de computadores. Dentro da pasta de redes tem uma pasta chamada informática básica. E dentro da pasta de informática básica tem todos os meus documentos e arquivos necessários. Então, o que é que eu faço? Para mim não percorrer todo esse caminho, eu posso criar um atalho. E esse atalho é bem mais prático para mim ter acesso aos arquivos sem precisar seguir esse passo a passo. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta que eu quero criar um atalho. Vou vir na opção enviar para, e aqui eu vou dizer que vai ser criado na área de trabalho. Então, quando eu fizer isso, eu vou criar um atalho dessa pasta na área de trabalho. Isso faz com que meu trabalho seja minimizado. Para mim abrir essa pasta, eu simplesmente dou 2 cliques no atalho e ele já carrega a pasta para mim. Então, o atalho é o quê? Um caminho mais próximo para você abrir aquilo que você quer. Se eu quisesse abrir essa pasta sem ter atalho, eu teria que usar o explorador de arquivos do Windows, que é essa pastazinha aqui no canto inferior. Teria que abrir ela. Do lado esquerdo, eu teria que vir na opção Novo Volume. Na opção Novo Volume, eu teria que procurar a pasta chamada Documentos. Na pasta Documentos, eu teria que abrir a pasta Antônia Nedina. Dentro da pasta Antônia Nedina, teria que abrir o primeiro semestre redes de computadores. Dentro da pasta do primeiro semestre redes de computadores, eu teria a pasta informática básica. Então, é um caminho enorme para me chegar a essa pasta. Eu criando um atalho, como eu fiz, eu só preciso ir no atalho e dar 2 cliques, que ele já vai abrir essa pasta para mim, sem eu ter que percorrer todo esse caminho. Então, nós temos pastas, temos arquivos, temos ícones e temos os atalhos. Então, se eu criar um atalho, é melhor para mim abrir determinados programas, ou seja, eu instalo os programas, para mim ter acesso a eles, eu dou basicamente 2 cliques no atalho e o atalho me abre o programa. Então, é basicamente isso. Então, quando a gente fala de ícones, atalho, arquivo, software e pasta, então é basicamente esses objetos que a gente utiliza para acessar as funções no computador. Na área de trabalho, nós ainda poderemos encontrar a barra de tarefas. A barra de tarefas também pode ser chamada barra do menu iniciar. Ou seja, é onde eu vou abrir um menu. Nesse menu vai me dar várias opções. É onde se encontra o menu inicial dos sistemas. É onde se encontra o menu inicial dos sistemas. Pode ser no Android, pode ser no Windows, pode ser no Linux. Esses sistemas operacionais eles vão ter um menu inicial. E nesse menu inicial nós temos acesso a algumas funções. Então, na barra de tarefas, nós podemos encontrar data e hora, configuração de som do computador, acesso à rede, com fio e sem fio, idioma do teclado e algumas outras opções. Na barra do menu iniciar, podemos encontrar em alguns sistemas a caixa de pesquisa, onde a gente pode pesquisar sobre os programas ou arquivos. Pode ser encontrado ícones, atalhos para pastas e arquivos. Nela, na barra do menu iniciar, nós ainda poderemos encontrar também o explorador de pastas, navegador de diretórios. E o que é diretórios? É o sistema de organização de pastas. E essa organização de pastas, ele trabalha na parte com hierarquia. Então, para mim acessar a pasta informática básica, eu tive que acessar disco local D, documentos,
EP, Antônia Nedina. Então, eu tive que seguir uma hierarquia até chegar à pasta de informática básica. Então, vamos ver essas barras. Temos a barra do menu iniciar, ou barra de tarefas. Essa opção aqui. Essa é a barra. Eu posso mover ela de lugar. Então, na barra de tarefas, essa daqui de baixo, é onde encontra o menu iniciar. Então, quando a gente clica no menu iniciar, ele vai dar várias opções. E eu consigo ter acesso a todos os softwares instalados na minha máquina. Então, o menu iniciar, ele dá acesso a basicamente todos os programas instalados na minha máquina. Além disso, o menu iniciar, ele tem a opção de desligar o computador. Então, toda vez que eu for sair do computador, tem a opção de desligar. Então, clico lá, ele vai dar a opção desligar, eu clico em desligar. No menu inicial, ele também dá a opção de acessar as configurações do sistema, acessar a pasta imagens, acessar a pasta documentos e acessar a conta do usuário. Então, se eu quiser acessar as configurações, eu clico em configurações e aqui eu posso configurar a tela do meu computador, posso configurar o som, posso configurar notificações, posso configurar a energia. Tem a opção de configurar os dispositivos de Bluetooth, impressora, mouse, configuração de telefone, tem a parte de rede, onde eu posso conectar o Wi-Fi, onde eu posso verificar as configurações da minha rede, onde eu posso personalizar a tela de fundo e o bloqueio da tela, onde eu posso configurar os aplicativos, onde eu posso configurar as contas de usuário, onde eu posso configurar a data e hora, os jogos, a acessibilidade do sistema. Então, na parte de configurações, eu posso configurar tudo que existe dentro da minha máquina através dela. Por exemplo, em sistemas, eu posso estar configurando o brilho da tela. No caso do notebook, eu posso aumentar ou diminuir o brilho. Posso estar mudando a resolução da tela, que é a qualidade da tela. Posso estar vindo na parte de configuração avançada de tela e estar mudando algumas opções. Então, posso mudar o vídeo, som, notificações, energia, bateria. Então, tudo relacionado ao computador, eu posso estar modificando através da opção configurações. Então, a opção configurações a gente acessa por onde? No menu iniciar, tem a opção configurações. Sempre que terminar de configurar alguma coisa, tem os 3 botões. Tem o botão minimizar, que vai recuar a tela para aqui para baixo. Então, minimizar é fazer com que a tela, vamos dizer, ela recue. Ela recua e fica aqui na opção da barra do menu iniciar. Então, clica-se de novo e volta. Tem a opção maximizar, que você pode expandir na tela. Então, se eu quiser, se a tela estiver pequena e eu quero fazer com que a tela ocupe toda a janela que você está utilizando, a janela do programa, do software, se você quiser que ela ocupe toda a tela, o botão do meio, ela maximiza, deixa ele sobre a tela todinha. Se tiver com a tela toda e você quiser diminuir essa tela, você pode restaurar. Então, ele restaura a um tamanho específico. E se você quiser fechar o que você abriu, você vai lá no X. Então, o X fecha os programas, fecham as janelas que estiverem abertas. No caso, a janela que está aberta. Essa janela é a de configurações. Quero fechar essa janela de configurações? Vou lá no X. Então, a barra do menu iniciar ou barra de tarefas, nós iremos encontrar alguns ícones, atalhos. Por exemplo,
a janela de navegação, o explorador de pasta do Windows, temos o navegador de internet, o Internet Explorer, temos o CorelDRAW, software de edição de imagens, temos ainda outra opção aqui, o IEDA, que é uma aplicação de criar circuitos eletrônicos, temos ainda um aplicativo de e-mail. E aqui nós temos os programas que estão abertos. Desse lado, nós temos acesso à configuração do microfone, temos a configuração da placa NVIDIA, temos a configuração do mouse do notebook, temos ainda acesso ao antivírus, temos a bateria, temos acesso à configuração das redes de internet, onde você está conectado, ou as redes que você pode conectar. Temos acesso ao idioma do teclado, temos acesso à data e hora. Então, nós temos acesso ao calendário, temos acesso à data e à hora. Caso eu queira alterar data e hora, eu posso clicar com o botão direito em cima da opção e até a opção ajustar data e hora. Clico com o botão direito em cima da data e hora. Vai abrir uma janela de opções, eu irei em ajustar data e hora. Quando abrir a janela, eu tenho as opções de alterações. Então, se a caixinha definir horário automaticamente estiver ativa, toda vez que você liga o computador conectado na internet, ele já ajusta a data e hora. Se eu quiser ajustar manualmente, eu desmarco essa opção e venho em alterar. Então, em alterar, eu tenho acesso à data, dia 12 de maio de 2020, e ao horário. Alterei essas informações, clico na opção alterar. Como eu não vou alterar, eu vou clicar em cancelar. Então, a melhor opção é definir o horário automaticamente. Então, sempre que você conectar no Wi-Fi, ele vai analisar qual é o seu fuso horário e, baseado no seu fuso horário, ele vai atualizar a data e hora. Caso você more em outro lugar do mundo, então você pode estar ajustando esse fuso horário. Então, barra do menu iniciar ou barra de tarefas, você encontra algumas configurações da sua máquina, do seu sistema. E você ainda encontra alguns atalhos, atalhos que você acessa algumas opções. E também, dependendo da quantidade de software que você abriu, eles também irão aparecer na barra de tarefas. Isso no Windows. No Linux, nós também temos a barra de tarefas, ou barra do menu iniciar. Nessa barra nós encontramos o navegador Firefox, o sistema de e-mail, temos o explorador de pastas e arquivos, temos tocador de música, temos uma aplicação de edição de texto, temos o Play Store da Ubuntu, software Ubuntu, onde a gente baixa os aplicativos para ele, temos uma opção de ajuda e temos uma opção da Amazon. Temos aqui na parte superior a data e hora. A gente pode estar tendo acesso também. Dá um clique e já carrega data e hora. Nós temos aqui a opção de configurar o som, aumentar e diminuir o volume, configuração da bateria. E caso queira acessar outras configurações, poderemos clicar no ícone de configurações. Automaticamente ele já vai abrir as configurações do sistema, como por exemplo a configuração dos monitores, resolução, a configuração do teclado, configuração do mouse e touchpad, de impressora, onde eu posso estar adicionando impressora, das mídias removíveis, que é pendrive, CD, DVD. Então, dá acesso a algumas configurações. O menu iniciar do Ubuntu tem esses 9 pontinhos. Então, quando a gente clica no menu iniciar do Ubuntu, automaticamente ele já carrega essa janela
ele já carrega essa janela e nessa janela nós teremos acesso a todos os aplicativos que existem instalados neles e, além do mais, poderemos ter acesso também às configurações. Então, se nós clicarmos em configurações, nós vamos ter acesso também às configurações que foram vistas no botão superior. Tem a opção, tem como você mudar a tela de plano da área de trabalho. Eu não gostei dessa imagem, eu quero mudar. Clica com o botão direito do mouse, ele vai dar algumas opções. Dentre elas, alterar o plano de fundo. Então, clica lá, vem para aqui, plano de fundo, e em plano de fundo vai aparecer várias opções. Ao clicar nessas opções e clicar em selecionar, automaticamente ele já vai mudar o plano de fundo do meu computador. Como eu cliquei em minimizar, veio para a barra do menu iniciar, barra de tarefas do Ubuntu. Então, clicando, vai voltar. Eu não gostei dessa imagem. Então, você pode ir lá e escolher uma outra imagem que mais lhe agrada. Clica na imagem, clica em selecionar. Então, selecionou. Basicamente, ele vai mudar o plano de fundo. Gutenberg, você não mostrou como fazer isso no Windows. Então, no Windows, pode clicar com o botão direito. Ele vai aparecer várias opções e você pode ir em personalizar. Então, em personalizar, aqui tem a opção escolher sua imagem. Então, pode escolher a imagem que mais lhe agrada. Geralmente eu deixo essa primeira imagem porque ela não tem muito detalhe. Fica melhor de visualizar os arquivos. Eu peguei e mudei a barra do menu iniciar do Windows para a parte superior para melhor visualizar a tela do Ubuntu. Então, foi mais uma parte para melhorar a visualização pela parte de vocês. Então, o menu iniciar do Ubuntu fica aqui do lado. Clicando nele, ele vai mostrar todos os programas instalados na máquina. Então, essa é uma das opções que a gente pode fazer. Uma observação muito importante é com relação ao idioma do Ubuntu. Caso você esteja utilizando o Ubuntu e algumas teclas do seu computador não estejam funcionando, isso pode se dar porque o idioma do Ubuntu pode estar em um que é totalmente diferente do seu teclado. Então, o teclado que a gente usa é o português Brasil. Então, a linguagem do teclado também tem que estar português Brasil. Caso contrário, você terá problema a utilizar o Ubuntu ou qualquer outra versão Linux. Então, caso você esteja usando o seu teclado e ele não esteja aparecendo algumas teclas, como por exemplo, alguns acentos, o cedilha, os pontos estão em lugares diferentes, então isso pode ser configurações do idioma do teclado. Então, está usando o Linux e o cedilha não está funcionando, os acentos não estão nas teclas que deveria, os pontos, os sinais não estão nos lugares que as teclas apontam, então pode ser o idioma do teclado. Para modificar o idioma do teclado, vocês irão no menu iniciar, irão em configurações. Em configurações tem a opção região e idioma. Então, o idioma do teclado ele tem que ser português Brasil. Ao clicar, você vai ver que poderá ter outras linguagens. Então, tem que ser português Brasil e o formato também tem que ser Brasil. Feito isso, aqui tem a opção de fonte de entrada, que é o teclado. Caso não tenha português Brasil, você pode adicionar um outro idioma. Então, você pode clicar lá e escolher o idioma português Brasil. Então, para solucionar, está usando o teclado está estranho, não está aparecendo alguns sinais de pontuação, nem está aparecendo o cedilha,
porque o cedilha é uma tecla, é uma letra exclusiva da língua portuguesa. Então, pode ser que o idioma do teclado não seja português Brasil. Você vai lá no menu iniciar, vai lá em configurações, e lá em configurações você vai lá em fonte de entrada e altera essa fonte de entrada para português Brasil. Geralmente no Windows a gente não encontra esse problema com o teclado, é muito raro. Mas caso apareça, você pode vir aqui perto da data e hora, clica lá no idioma e escolhe o idioma português Brasil. Caso não tenha, você pode ir lá em preferências de idioma e adicionar o idioma que você quer. Bem, saindo dessa parte, já vimos desktop, já vimos atalhos, já vimos ícones, já vimos arquivos, já vimos a barra de tarefas, ou também chamado barras do menu iniciar, já vimos o menu iniciar e a opção de configurações, tanto no Windows como no Linux, vimos a área de trabalho, os ícones, os atalhos, vimos a barra do menu iniciar ou barra de tarefas, vimos acesso à data e hora, vimos a parte de alguns ajustes e vimos as partes de configurações. Nos sistemas operacionais nós vamos ter os gestores de arquivos ou gerenciadores de arquivos ou ainda exploradores de arquivos. Então, no Ubuntu, nós temos esse desenho dessa pastazinha com o nome arquivos. Então, ao clicar nela, nós teremos acesso a tudo que existe no computador. Então, acessando ela, no caso na área de trabalho, na barra de tarefas, nós vamos ter acesso à área de trabalho, que seriam os arquivos que estariam aqui. Temos documentos, seriam os arquivos dentro da pasta documentos. Temos downloads, os arquivos e documentos da pasta download. Temos imagens, as imagens que estão dentro da pasta de imagens. Músicas, as músicas que estão dentro da pasta músicas. E vídeos, os arquivos de vídeos que estão dentro da pasta de vídeos. Se eu conectasse um pendrive, eu iria vir na opção Outros Locais. E aqui em Outros Locais eu teria acesso ao pendrive. Caso eu tivesse um pendrive, eu iria vir na opção Outros Locais e teria acesso ao pendrive. Como é que eu acesso essas opções no Windows? No Windows nós temos uma pasta chamada Explorer ou Explorador de Arquivos. Nessa pasta Explorer ou Explorador de Arquivos, nós teremos acesso também a todas as opções. Então, através do meu computador, teremos acesso à área de trabalho, onde estão todos aqueles arquivos, atalhos e pastas. Poderemos ter acesso à opção D, que seria disco, local D ou novo volume D. Teremos acesso à pasta Downloads, onde tem todos os arquivos que eu baixo. Imagens, onde vão estar todas as imagens salvas. Músicas, onde terão todas as minhas músicas salvas. Teremos os vídeos, onde encontraremos todos os vídeos salvos. Disco local C, onde vão ter meus arquivos e programas instalados. E disco local D, onde eu terei todos os arquivos necessários guardados. Então, eu guardo todos os arquivos no disco local D. Então, no disco local D é onde eu vou encontrar imagens, a pasta imagens, onde eu vou encontrar a pasta vídeos, onde eu encontrarei a pasta músicas. Então, tudo que eu tenho aqui, basicamente todos os meus arquivos estão guardados no disco local D, que está com o nome Novo Volume, mas a gente conhece por disco local C, disco local D. Está tudo guardado no disco local D. Se tiver unidade de CD-ROM, aí vai aparecer o CD. Se tiver alguma USB conectada, aí vai aparecer o que está conectado lá na USB. Então, na USB está conectado um pendrive e dentro do pendrive tem alguns arquivos de vídeo. No caso, desenhos do Boruto.
Então, se eu quiser acessar o desenho do Boruto, que está dentro do meu pendrive, eu dou 2 cliques nele, ele carrega toda... E dessa forma a gente tem acesso aos arquivos que estão dentro do computador. Então, nós podemos acessar os arquivos a qualquer momento. Então, o explorador ele permite que você navegue no computador através de pastas, né? Então, o explorador permite que você navegue dentro do seu computador, explorando as pastas existentes ou as unidades existentes. Então, o explorador permite que eu navegue dentro das minhas pastas sem nenhum problema. Então, essa é a função do explorador de pastas, ou o Windows Explorer, e no caso do Ubuntu, nós temos a opção que ele dá como arquivos. Então, lá em arquivos, no Ubuntu, tem a mesma função do Windows Explorer no Windows, dá acesso a suas pastas, a área de trabalho, a documentos, a download, a imagens. E no caso do Ubuntu, dá acesso também ao HD do computador. Então, esse seria o HD do Ubuntu. E dentro da pasta do HD, nós encontraremos a pasta Home, e dentro da pasta Home, teria a pasta Neymar, que teria acesso a todas as pastas. Simplesmente você pode acessar também usando a opção lateral esquerda. Se for um pendrive, eu vou lá em outros locais, o pendrive vai aparecer aqui e você pode abrir esse pendrive. Nós agora veremos a parte de software editores de texto, ou software de escritório. O que é um software de escritório? O que é um software editor de texto? Software editor de texto são programas usados para criar documentos de texto. Pode produzir os mais variados documentos. Quais são os documentos que eu posso criar com software editor de texto? Carta, relatórios, atas, currículos, trabalho de escola, de faculdade, projetos, dentre outras opções. Então, os editores de texto são chamados também de softwares acessórios. Editor de texto comum. Quais são os editores de textos mais comuns? Temos o Microsoft Word, no caso do Windows, e temos o LibreOffice, que a gente vai encontrar tanto no Windows como no Linux. Tem ainda editores de texto online, como o Microsoft Word Online, e temos o Google Documentos, que também tem as mesmas características do Microsoft Word. Então, temos esses editores de texto. Então, vamos conhecer um pouco dos editores de texto. No Linux, nós temos o LibreOffice Writer. No Linux, nós temos o LibreOffice Writer. Ele é um editor de texto. No Windows, nós temos o Word. Então, esse é o Microsoft Word. No Windows, nós também temos, no meu caso, eu também instalei o Writer, LibreOffice Writer. Então, no Windows, eu tenho tanto o Word como o LibreOffice Writer. Então, vamos conhecer essa ferramenta editora de texto. Dentro dos editores de texto, nós temos algumas barras e os botões que a gente utiliza para configurar os textos. Então, as barras mais comuns nos editores de texto são a barra de título. O que é a barra de título? Então, a barra de título é onde encontra o nome do programa e do arquivo que você está fazendo. Então, temos a barra de título, temos a barra de menu, onde encontra-se a lista de opções do programa. Então, dentro do programa, nós vamos ter uma lista de opções. E a gente tem acesso a essa lista de opções clicando nos menus ou na barra de menu. Temos barra padrão, onde encontram-se vários botões com funções específicas. Então, temos ainda a barra de formatação, temos também a barra de formatação, onde encontram-se vários botões de funções de configuração do texto. Então, na barra de formatação é onde nós iremos usar os botões para configurar o texto. E temos ainda a barra de status, onde encontra-se algumas informações do documento. Então, essas são, vamos dizer assim, algumas características que existem nos editores de texto.
Então vamos direto para o Linux. No Linux nós temos aqui o LibreOffice. Aí lá no slide diz o seguinte: temos a barra de título. O nome do arquivo está com o nome sem título. E temos o nome do programa, LibreOffice Writer. Então, na barra de título nós temos o nome do software e temos o nome do arquivo. Temos também a barra de menus, que tem o menu arquivo, tem o menu editar, menu exibir, menu inserir, menu formatar, menu estilo, menu tabela, formulário, ferramentas, janela e ajuda. Esses menus, eles vão dar uma lista de opções, de coisas que vocês podem utilizar para configurar o texto. Então, temos várias opções. Essas opções a gente acessa através da barra menu, barra de menu. Nós ainda temos a barra padrão, com vários botões com funções específicas, e temos a barra de formatação, a barra que a gente utiliza para formatar o nosso texto, o nosso documento. E aqui embaixo, lá no canto inferior, tem a barra de status. Essa barra, ela vai mostrar a característica do documento. Por exemplo, quantas páginas tem esse documento, quantas palavras, quantos caracteres, quantas letras, espaços, sinais, o estilo e o idioma. Então, essa é a tela inicial do LibreOffice Writer. Então, vamos só digitar um texto. Para começarmos, vamos conhecer a barra de formatação. Essas barras, elas podem ser removidas ou mudadas de lugar. Então, uma das coisas que pode fazer também é estar mudando essas barras de lugares. Então, caso sinta-se necessário, pode estar alterando essas barras de lugares. Então, pode mudar nessas barras. Então, para formatar nosso texto, nós iremos usar a barra formatação. Barra de formatação. Temos o estilo padrão da página, vai existir vários outros estilos. Então, esses estilos é muito relacionado, aí ele já indica título do documento, subtítulo, título 1, título 2, então são as opções referentes aos títulos do documento. Nós temos ainda outras opções, como atualizar o estilo, que seria essa opção, e como ainda você adicionar novo estilo. Então, a gente pode estar alterando o estilo do nosso documento. Então, quando você vai alterando o estilo, automaticamente ele já vai acrescentando outras opções. Então, eu vou deixar o padrão. Então, temos o estilo e temos como atualizar ou adicionar novo estilo. Nós poderemos ainda alterar a fonte da letra. O que é a fonte da letra, Gutenberg? É o desenho da letra. Então, existem vários desenhos diferentes de letras e podem estar sendo alterados através da opção fonte. Então, você pode escolher a fonte, o desenho da letra. Então, fonte é o desenho da letra. Vocês podem estar escolhendo o melhor que se adequa. Quando for um documento, o documento ele vai pedir, o trabalho da escola, ele vai pedir um padrão específico. Geralmente, utiliza-se a fonte chamada de Arial. Então, no Linux, você não vai encontrar essa opção chamada de Arial. Mas você pode simplesmente digitar o nome Arial e dar um Enter que ele já se adequa à fonte chamada Arial. Então, tem essas opções que você pode também estar fazendo, digitando diretamente o nome da fonte. Então, temos essa opção de estar alterando o formato da fonte. Poderemos alterar a fonte, poderemos alterar o tamanho da fonte, aqui onde está 12, o tamanho da fonte, a gente pode escolher um tamanho específico
ele vai até 96, mas caso você queira, você também pode estar digitando o tamanho da fonte que você quer. Então, temos essas opções também. Então, o tamanho padrão geralmente é 12. Dependendo do documento que você está fazendo, você precisa saber qual vai ser o tamanho da fonte. Mas, por padrão, é 12. Então, temos a fonte, que é o formato da letra, o desenho da letra. Temos o tamanho da fonte, que é o tamanho da letra. Além disso, nós temos a opção, por exemplo, de destacar o texto. Destacar o texto com negrito. Negrito, ele deixa a letra um pouquinho mais escura. Temos o negrito, que adiciona um tom mais escuro à letra. Então, se eu quiser dar destaque, causar um destaque em uma palavra, eu seleciono e clico em negrito, que automaticamente ele muda. Se eu quiser tirar o negrito, eu seleciono a palavra e clico lá em negrito novamente. Então, tem como eu configurar o texto com negrito. Adicionar o negrito para dar um destaque. Tem ainda a opção itálico. O itálico, ele dá um destaque na letra, deixando a letra um pouquinho caída, deitadazinha. Então, eu quero dar um destaque na palavra com itálico. Então, o itálico, ele deixa a letra um pouquinho caída. Eu quero tirar o destaque. Então, selecione e clique lá em itálico. Não, eu quero deixar itálico. Então, você pode deixar itálico. Você ainda pode pegar um texto e utilizar a opção de sublinhar. Sublinhar é passar um traço abaixo das palavras. Então, tem como você dar um destaque na palavra usando o sublinhar ou sublinhado. Então, eu quero utilizar o estilo sublinhado, então eu posso ir lá e selecionar e clicar em sublinhado. Eu quero os três. Quero negrito, quero itálico e quero sublinhado. Então, tem como deixar o negrito, o itálico e o sublinhado. Eu não quero o sublinhado. Você pode ir lá e tirar, não quero o itálico. Eu não quero negrito. Então, tem a opção negrito, itálico e sublinhado para dar um destaque. Existe uma outra opção chamada taxado, que ele passa um travessão sobre as palavras selecionadas. Então, você pode utilizar essa opção, passar um taxado. Quando é que eu uso o taxado? Quando você quer que o texto perca validade. E onde é que eu uso isso? Geralmente as leis, quando as leis são alteradas, eles marcam com um taxado as palavras que deixarão, as leis que deixarão de ter validade, ou parte da lei que deixarão de ter validade. Então, pode usar essa opção. Tem ainda a opção subscrito e sobrescrito. Sobrescrito, por exemplo, quando eu vou trabalhar com potência e eu quero adicionar uma potência aqui. Então, eu posso utilizar essa opção. Digito o número 1000 elevado, aí eu vou lá e adiciono sobrescrito elevado à quinta potência, ou à sexta, ou à décima. E para sair dessa opção, eu vou lá e clico na opção sobrescrito. Temos ainda a opção subscrito, quando você está trabalhando com uma base, por exemplo, 10, com a base 2, 100 com uma base assim, 5. Então, temos o sobrescrito quando o número representa a potência e temos o subscrito quando o número representa uma base. Então, temos essa opção, subscrito e sobrescrito. Nós temos ainda a opção que é limpar a formatação. Eu fiz uma formatação no texto. Eu quero que ele volte o padrão. Então, tem essa opção. Ele remove a formatação. Por exemplo, vamos escolher aqui uma fonte diferente.
Pronto, escolhemos uma fonte diferente, tamanho 14. Estou entendendo tudo. Então, você pode ir lá e limpar essa formatação que ele volta para o texto padrão original quando você digitou. Temos ainda a opção de alterar a cor da fonte. Nós poderemos estar alterando a cor da fonte. Então, tem a opçãozinha de alterar a cor da fonte. Vamos lá. Se eu quiser dar um destaque a uma palavra, além da cor da fonte, eu ainda poderei utilizar o realce. O realce é como se fosse um marcador de texto. Então, você pode utilizar essa opção de realce. Então, quero dar um realce em uma palavra. Então, pode estar usando a opção realce. Em um documento, o realce ele não seria bem-vindo, assim como a cor da letra. Geralmente, em documento, o texto deve estar sempre com o mesmo padrão, sempre com o mesmo padrão de formatação e sem nenhuma alteração que deixe o texto de forma estranha. Então, a letra sempre com a cor preta, sempre com a cor escura, sem utilizar a opção nem de cor e nem de realce. Mas caso você esteja fazendo algum trabalho que não exija regras de formatação, você pode utilizar. Mas geralmente os trabalhos exigem uma forma de formatação e alterar a cor ou alterar o realce não é uma coisa bem-vinda, por assim dizer. Ainda temos a opção de adicionar marcadores e numeração. Eles são utilizados, os marcadores, geralmente para definir tópicos. Então, eu quero adicionar tópicos ao meu trabalho. Aí eu posso escolher um estilo de marcadores. Então, eu posso adicionar marcadores em um texto. Vou fazer um trabalho e quero dar um destaque. Quero mostrar em tópicos. Então, você pode criar tópicos utilizando os marcadores. Geralmente a gente encontra os documentos mais com a bolinha, mas você pode escolher outros formatos disponíveis. Além dos marcadores, nós temos a opção de numeração. Eu vou querer, ao invés de marcadores, eu vou criar tópicos com números, numéricos. Então, você também pode estar adicionando. Numeradores, geralmente você utiliza quando vai fazer alguma atividade, algum trabalho, alguma prova. Aí você pode estar adicionando essas opções. Então, poderemos estar usando os marcadores de numeração e numeração você pode utilizar para criar uma lista numerada, tanto com números como com letras. Não querendo nem marcadores nem numeração, selecione e clica lá na opção que você usou para adicionar. Então, tem como você adicionar e remover. Temos ainda a parte de alinhamento do texto. Toda vez que a gente começa um novo documento, o documento é alinhado à esquerda da página. Mas nós temos a opção de alinhar centralizado, ele colocar o texto na parte centralizada. Temos alinhamento à direita, o texto alinhado todo à direita. E temos a opção de alinhamento chamado justificado, que ele vai alinhar à esquerda e à direita da tela. Então, ele ajusta dos dois lados, fazendo com que o texto fique bem mais bonito e bem mais organizado. Então, nós temos alinhado à esquerda, o texto alinhado só à esquerda, aqui não está justinho, do lado direito. Alinhado só à direita, o texto fica todo organizadinho do lado direito, mas do lado esquerdo não. E temos a opção justificado, quando o texto fica organizado tanto do lado esquerdo como do lado direito. E ainda temos o centralizado, que a gente pode utilizar para centralizar o título. O título é centralizado, então podemos
está usando a opção centralizado. Então, temos a parte de alinhamento, à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Em caso de documento de trabalho da escola, teremos o título centralizado e o restante do texto, quando necessário, justificado. Então, temos essas opções. Nós ainda temos a opção chamada de entrelinhas. O entrelinhas, ele define o espaço entre a linha superior e a linha inferior. Ele cria um determinado espaço entre as linhas. Então, ele deixa o texto mais afastado. Se for um documento ou trabalho, o padrão é um e-mail. Então, temos essas configurações. Então, a parte de entrelinhas de documentos vai ser um e-mail. Não é um documento. Eu estou fazendo apenas um trabalho, não tem nenhuma necessidade. Então, você pode deixar o espaço normal 1. Mas, caso seja documento, vai ser um e-mail, o espaçamento entre linhas. Temos ainda a opção de aumentar o espaço entre os parágrafos. Nesse caso, ele vai pegar os parágrafos e vai aumentar o espaço somente entre os parágrafos. Então, se perceber, ele não aumentou entre as linhas, aumentou onde ele encontrou parágrafo. Então, foi parágrafo, ele faz esse aumento. Eu aumentei, quero remover o espaço entre os parágrafos. Então, tem a outra opção, diminuir o espaçamento entre parágrafos. Então, nós temos essa opção, de aumentar e diminuir o espaço entre parágrafos. Tem ainda outra opção que você utiliza para fazer o que a gente chama de recuo. Eu tenho um texto, estou fazendo um texto e vou fazer uma citação. Então, nas citações, a gente pode aumentar o recuo, fazer com que o texto se organize, geralmente para o lado direito da tela. Então, nos trabalhos, em livros, as citações ficam sempre do lado, alguns tipos de citações ficam do lado direito. Então, tem as citações diretas e indiretas. No caso de citações longas, aí a gente recua essa citação à direita, utilizando o botão recuo. Gutenberg, não é uma citação, eu não preciso recuar desse tanto. Então, você tem a opção de diminuir recuo. Então, um botão você aumenta o recuo e no outro botão você diminui o recuo. Eu não queria ter esse recuo, você poderia basicamente só ir lá e remover formatação. Então, para formatação, faria isso que eu tinha feito. Então, temos ainda aumentar e diminuir o recuo. Então, isso no LibreOffice Writer no Ubuntu. Terminei de fazer um documento. O que é que eu faço? Vai lá na opção Arquivo. Na opção Arquivo tem a opção Salvar como. Então, fui lá em Arquivo, vou na opção Salvar como. Vou salvar o arquivo pela primeira vez. Então, eu tenho a opção de ir lá em Arquivo e Salvar como. Quando clico na opção Salvar como, vai aparecer essa janela. E nessa janela eu vou colocar o nome do meu arquivo. Por exemplo, o nome desse arquivo eu vou chamar de Aula 01. Então, coloquei o nome no arquivo. Bem aqui na parte inferior tem a opção assim, todos os formatos. Sempre que eu for salvar um arquivo, no LibreOffice, uma das opções que você tem é salvar em alguns formatos específicos. Então, vou salvar num formato que abra tanto no Windows como no Linux. Então, eu posso utilizar a opção chamada de Doc. Então, tem a opção Microsoft Word, no caso, texto Office Open XML, chamado de DocX ou .docx. Se eu quiser que esse arquivo abra tanto no Windows como no Linux, o aconselhável seria você salvar
no formato texto Office Open XML, que entre parênteses está .docx. Então, se você salvar nesse formato, ele vai abrir tanto no Windows como no Linux. Lembrando o que foi que tu fez mesmo? Lá no nosso documento que nós criamos, nós fomos lá em arquivo, clicamos em salvar como, vai aparecer a janela. Na janela nós vamos digitar o título do documento. Por exemplo, se fosse o trabalho de geografia, aí colocaria o nome, por exemplo, um trabalho de história, grandes civilizações, aí colocaria trabalho de história, grandes civilizações. No nosso caso, vai ser aula, texto 01. E para que esse arquivo você consiga abrir em outros sistemas operacionais, você pode vir em todos os formatos, vai descer aqui para baixo, vai rolar essas opções e vai até a opção que tem texto Office Open XML DocX. Feito isso, na parte superior você vai clicar em salvar. Ele vai estar salvando lá na opção documentos. Então ele pergunta se você quer utilizar esse formato. Aí você vai clicar utilizar o formato de texto. E assim a gente salva o nosso arquivo. Então, se vocês olharem, na barra de título já vai aparecer agora o nome do documento. Aula texto 01.docx. Gutenberg, onde é que está salvo esse arquivo? Então, esse arquivo vai estar lá. Eu posso utilizar a opção de explorar arquivos, lá na opção documentos. Então, aí a gente encontra ele. Outra forma seria abrir a pasta do usuário chamada Neymar. Lá na pasta do usuário Neymar tem a pasta documentos, que vai estar o texto que nós acabamos de fazer. Isso no Linux. Então, abrir o documento que nós fizemos. E no Windows. No Windows eu também tenho o LibreOffice Writer. E no LibreOffice Writer nós também temos os mesmos botões, é basicamente a mesma janela. Então, a princípio, no LibreOffice, no Windows, nós também temos basicamente os mesmos botões, as mesmas organizações. Então, o primeiro é a barra de título, do mesmo jeito do outro. O nome do arquivo está sem título porque nós não salvamos LibreOffice Writer. Temos a barra de menu, temos a barra padrão e temos a barra formatação. Igual no Linux, nós também poderemos estar clicando, segurando e arrastando, movendo essa barra de lugar. Então, temos a opção de estar movendo essa barra para onde nós quisermos. Então, deixa eu só deixar ela aqui no devido lugar dela. Então, barra de título, barra de menu, barra padrão, barra formatação e aqui embaixo a barra de status. Na barra de status, ele vai mostrar a quantidade de páginas, quantas palavras digitadas existem, quantos caracteres, quantas letras, quantos espaços, quantos sinais. O estilo, o idioma, tudo mais. Nós temos o estilo também, que a gente pode estar modificando, igual fizemos no LibreOffice no Linux. Temos a parte de atualizar o estilo e temos a parte de adicionar estilo. Nós poderemos estar mudando a fonte do nosso texto. Poderemos estar digitando também o nome da fonte. Poderemos estar mudando o tamanho da fonte. Poderemos estar digitando o tamanho da fonte também, assim como lá no Linux. Ou poderemos clicar na setinha e escolhermos o tamanho adequado. Então temos essas opções também. Poderemos ainda estar modificando o texto com negrito,
com itálico e com sublinhado. Então, também temos o negrito, itálico e sublinhado. A única diferença é que lá no Linux, por exemplo, os botões é B, I e U, mas que representam a mesma coisa. Então, nós temos o negrito, itálico e sublinhado. Nós também temos o taxado. Então, basicamente, as mesmas funcionalidades que nós temos lá, nós temos aqui. Temos ainda a opção do sobrescrito e do subscrito. Temos ainda a opção de limpar a formatação. Eu não quero nada disso não, vou querer limpar a formatação. Nós ainda temos a parte que você pode adicionar uma cor ao texto. Você pode realçar um texto. Pode dar um realce. Então, você ainda pode adicionar marcadores. Então, se você quiser dar um destaque no texto, quiser trabalhar com tópicos dentro do seu documento, você pode adicionar marcadores. Tem a opção de numeração. Então, pode trabalhar com numeração também. Tem a parte de alinhamentos. Os alinhamentos à esquerda, alinhamento à direita, e o centralizado e o justificado. Então, temos a parte dos alinhamentos. Se for o título tem que ficar ao centro. Temos a opção do espaçamento entre linhas. Por padrão, vem espaçamento 1. Se for documento, espaçamento 1,5. Temos ainda a opção de aumentar o espaçamento entre parágrafos. Ela aumenta o espaço entre um parágrafo e outro. Tem como opção de diminuir o espaçamento entre parágrafos. Temos ainda a parte de recuo. Se for uma citação em um trabalho, for uma citação, um recuo. Não quero recuo. Então, você pode remover o recuo. Ou, se tiver exagerado no recuo, você pode diminuir o recuo. Então, tem todas essas opções. Terminei. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Está o título maior. Só para deixar um destaque. Então, como é que eu faço para salvar o arquivo também no LibreOffice no Windows? Eu posso ir lá em arquivo, salvar como, e aula, texto 01. Em tipo de arquivo, o tipo do arquivo que é produzido pelo LibreOffice é o .odt, mas aí a gente pode pegar aí, salvar no formato texto Office Open XML.doc. Por quê? Porque aí eu posso abrir ele em qualquer sistema operacional. Então eu vou lá e clico em salvar. Ele vai perguntar se você quer utilizar o formato. Então, utiliza o formato TXML. Clicou, salvou. Quando você salva o arquivo, automaticamente ele vai mudar o nome para o nome do arquivo que você colocou. Gutenberg, eu queria salvar no formato do Open Document. Você pode ir lá em salvar e escolher o formato documento de texto ODS, .odt. Então, você também pode salvar no formato ODT. Quando você salva, ele vai aparecer lá
aula texto 01.odt. Então, essa é a forma de salvar um documento. Gutenberg, e se por algum motivo eu abri o documento e acrescentei mais coisas? Eu tenho que ir lá e salvar como? Não, você não precisa ir lá e salvar como. Você abriu o documento, fez as modificações, você tem a opção aqui salvar. Na barra padrão tem o botão salvar. Se for só isso que você alterou, você vai lá em salvar. Tem outro lugar onde eu posso ter só a opção salvar, lá em arquivo tem a opção salvar. Então, alterou o documento, modificou qualquer coisa, vai lá em arquivo, salvar. Então, feito isso, o documento está salvo com as alterações que vocês fizeram. Gutenberg, e no Word? No Word, como é que eu faço para configurar o texto? Então, no Word, ele tem a barra de título, tem a barra de menus, e ao invés de ter as barras padrão formatação, você clica nos menus e ele já mostra as opções. Por exemplo, a opção de configurar o texto, nós temos aqui a opção página inicial. Na página inicial tem os botões para configurar o texto. Então, temos os menus e dentro do menu página inicial tem a opção de configurar o texto. Então, para configurar o texto, nós teremos a parte de fonte. Você pode escolher a fonte diretamente aqui. Vantagem que ele já mostra o formato da letra. Você nem precisa clicar nela, ele já mostra Microsoft Word. Então, tem essa vantagem. Então, vamos escolher Times New Roman. Você pode escolher o tamanho da fonte também. Então, você passa o mouse, ele já mostra qual vai ser o formato, o tamanho da fonte. Você pode ainda utilizar esses botões para aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Temos a opção negrito, temos a opção itálico, temos a opção sublinhado. Tem ainda a opção taxado. Se quiser adicionar um subscrito, no caso aqui esse, ou o sobrescrito, tem ainda algumas outras opções que nós não vimos lá, que seria a opção de estilo de texto. Você pode adicionar um estilo diferenciado ao seu texto. Claro que se for documento, você não pode adicionar um estilo. Mas se for um arquivo qualquer que você esteja fazendo, você pode adicionar um estilo. No nosso caso, não vamos adicionar. Temos ainda as opções de você alterar entre maiúsculas e minúsculas, diretamente para aqui. Eu quero o texto todo em maiúsculo. Eu quero somente a primeira letra maiúscula. Então, tem como você fazer isso também. Tem a opção do realce. Tem a opção do realce e tem a opção da cor. Então, podemos alterar a cor do texto também. Temos a parte dos alinhamentos, à esquerda, à direita, centralizado, justificado. Temos as opções de marcadores. Temos a parte de numeração. Mas ainda poderemos encontrar
a parte de entrelinhas, espaçamento entre linhas. E dentro do espaçamento entre linhas, nós encontramos ainda a opção de adicionar espaço entre parágrafos. Então, quero adicionar espaço entre parágrafos, esses botões ficou diretamente dentro da opção de espaçamento entre linhas. Então, remover o espaço. Tenho ainda a opção de aumentar e diminuir o recuo. Então, temos essas opções. Então, todas essas opções estão diretamente presentes dentro do Microsoft Word para Windows, dentro do LibreOffice para Windows, dentro do LibreOffice para o Linux. Então, para salvar, eu posso ir em Arquivo, Salvar como. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Você pode clicar em Meu computador. Dando 2 cliques em Meu computador, ele vai abrir essa janela. A gente pode escolher a opção de Documentos. Então, disco local D. Em disco local D vai ter a opção Documentos. Procurar aqui no D, Documentos. E aqui, ele já sugere que o nome do documento seja o Rato Roeu, a roupa de rei de Roma. Se o documento fosse esse, o nome você deixaria. Então, eu disse que seria aula texto 01. Então, ele já escolhe que é documento do Word.docx, mas se quisesse salvar ODT, texto Open Document, que é para ler no LibreOffice, ele também dá essa opção. Então, vamos deixar por padrão. Clique em salvar. Ele disse que existe um documento com esse nome porque nós salvamos. Então, vou botar aqui textos só para diferenciar o nome. Pronto, salvamos. E assim nós salvamos os arquivos também no Word. Caso eu queira abrir esse documento, como é que eu faço? Então, para abrir o documento, eu vou lá no explorador de arquivos do Windows. Vou lá na opção Documentos. Se ele não aparecer Documentos aqui, eu sei que Documentos está lá no novo volume D, nome Documentos, Documentos. Em Documentos eu vou procurar aula de texto 01. Então, eu chamei o que eu fiz no Word de aula de textos e o que eu fiz no LibreOffice de aula de texto. Então, aqui estão os nossos arquivos criados no Microsoft Word. Gutenberg, eu não tenho Microsoft Word, eu não tenho LibreOffice. Eu não vou fazer o trabalho que os professores passam. Você tem o smartphone. O smartphone tem um navegador de internet. Você vai abrir o Google. Lá no Google tem esses pontinhos aqui. Nesses pontinhos vocês vão procurar por documento ou docs. Então, bem aqui tem a opção docs no Google. Então, abriu a página do Google, vai lá procurar pela opção docs. Então, clicando em docs, você tem que estar logado com sua conta. Aí você vai vir na opção em branco. Clicou na opção em branco, ele vai carregar uma página igual a do Word, igual a do LibreOffice. Aqui na parte superior tem a opção documento sem título. Aí você já pode botar o título do documento. Digamos que é um trabalho de história. Então, você já salvou, esse documento já está sendo salvo com o nome trabalho de história. Traz o textão, digita o textão ou copia lá da internet e cola o textão aqui. E aqui a gente pode trabalhar o texto fazendo as formatações. Então, pode colocar, mudar a fonte.
Então, pode escolher a fonte, pode escolher o tamanho, pode colocar negrito, pode dar um destaque com itálico, pode colocar um sublinhado, pode mudar a cor da letra, caso queira. Pode colocar um realce, um destaque, pode realçar também com uma cor. Você ainda pode estar adicionando comentários ao documento, pode fazer a parte em alinhamento à esquerda, à direita, centralizado, justificado. Então, pode adicionar o espaçamento entre linhas. Pode colocar marcadores de numeração, no caso aqui vem numeração primeiro. Pode escolher entre as numerações. Pode estar adicionando marcadores. Pode trabalhar também a parte de recuo. Então, os trabalhos que os professores passam digitados, você também pode fazer ele online. Qual é a vantagem de fazer online? Que você não vai perder ele. Se o seu computador pegar fogo, desmantelar, você pode ir utilizar seu smartphone, ou utilizar outro computador e logar na sua conta de e-mail e ter acesso aos trabalhos que vocês fizerem. E se você quiser, você pode compartilhar com as pessoas para que eles possam ter acesso ao seu trabalho e possam colaborar. Digamos que vocês fizeram uma equipe de trabalho. Na equipe de trabalho tem 5 pessoas. Aí você vem em arquivo, clica em compartilhar. Clicando em compartilhar, você vai adicionar as pessoas. Então, se tiver pessoas cadastradas no seu e-mail, você já aparece. Caso você queira, você pode digitar o e-mail da outra pessoa. E digitando o e-mail da outra pessoa, você pode ter a opção de compartilhar. Então, você compartilha com as pessoas e elas podem, ao mesmo tempo, fazerem o mesmo arquivo. Enquanto você faz uma parte, o outro pode ir fazendo outra parte do mesmo documento. A outra opção é você baixar o arquivo se você quiser. Você pode baixar no formato do Word, você pode baixar no formato do Open Documento, no ODT. Então, tem essas opções de você estar baixando os arquivos. Então, a nossa aula foi sobre isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima.